Ora viva, boa noite. Está no ar o Análise Econômica. Quarta-feira sim, trazemos esse espaço de análise e conversa de eventos econômicos e sociais do nosso país, mas também do estrangeiro que, de certo modo, afetam a vida do concidadão a partir de casa. Hoje não será diferente. Vamos trazer também temas que, de certo modo, mudam a conjuntura de percepção do caro cidadão em relação a esses temas. Hoje vamos falar sobre a importação, a redução das importações e a sua influência sobre a estabilidade da taxa de câmbio a nível nacional. Vamos também falar no programa de hoje sobre da produção e exportação de rubis na província de Cabo Delgado. O consórcio que gere e detém a empresa Rubi Mine pretende triplicar o seu nível de produção de rubis a nível nacional. Vamos tentar discutir isto num diapasão um pouco diferente em relação ao que fazemos nos outros dias. Vamos tentar ver o crescimento da indústria extrativa no nosso país e, de outro lado, vamos fazer a analogia com aquilo que é a concepção do Fundo Soberano, que tem em vista apenas dar um foco único à exportação e exploração de gás natural liquefeito, deixando de lado os outros recursos que o país tem, em particular a este Rubi, que de certo modo tem angariado para o nosso país milhões de dólares ano após ano, mas que este valor não vai fazer parte do Fundo Soberano. Então vamos fazer uma analogia sobre a percepção desses elementos e trazer quais podem ser as implicações sobre a nossa economia. Fazer se assim podemos colocar, um contrafactual. O que Moçambique perde em termos de Fundo Soberano com ou não a introdução desses elementos para este Fundo Soberano. Mas no programa de hoje também vamos falar sobre uma empresa que pretende colocar em Moçambique a produção de energias renováveis na província de Cabo Delgado, na província de Inhambane, passa a palavra, e esta energia com vista a tentar reduzir o esforço que Moçambique faz com a energia elétrica. Aliás, Moçambique que tem nos últimos dias investido muito no que diz respeito às energias renováveis. Hoje também não é diferente, temos o nosso habitual convidado, Gino Kumai, que vai nos ajudar a deter, de certo modo, alguns subsídios sobre os temas que trazemos para hoje. Para agora, vamos iniciar com o nosso primeiro tema, mas antes, Gino, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, Salvado. Muito boa noite a todos os nossos internautas, telespectadores que nos assistem pelas diversas plataformas digitais. E o meu abraço extensivo vai para todos aqueles que quarta sim assistem ao nosso programa. Muito obrigado. Exato. Gino, vamos iniciar o nosso debate mesmo com este primeiro tema, que coloca a proposta sobre essa relativa estabilidade do metical nos últimos anos, em particular o ano passado para este, e é explicado em parte com a redução do nível de importação do nosso país. Vamos tentar discutir na essência de onde é que vem este nível de esta redução, esta queda das importações, como assim é colocada? É sim uma queda? É não? Porque as importações reduziram nos últimos tempos? Essa estabilidade é explicada pela redução da importação ou pelo aumento das exportações? Vamos tentar fazer uma analogia nesta frente. E a pergunta pior que lhe coloco, podemos considerar que o Metical, no último ano, faço uma comparação relativa do ano 2022 e ano 2023, comportou-se de forma estável ou não? Boa noite, muito obrigado pela questão que colocou. Eu vou responder em duas fases. Exato. Primeiro vou falar sobre a estabilidade do metical, depois iremos falar sobre os níveis de importação e por aí em diante. Bom, eu quero mesmo desafiar assim, eu trouxe aqui umas moedas de 50 centavos. Exato. E estas moedas de 50 centavos, eu vinha ao programa. Enquanto vinha ao programa, queria comprar crédito e enquanto ia mexendo ali no carro, no porta-moedas, fui juntando as moedas, queria pagar um crédito de 50 meticais. Juntei, dei ao homem do crédito. Quando ele recebeu estas moedas, ele devolveu-me. Por quê? Ele devolveu uma moeda de 50 centavos e diz que não se usa. Bom, na minha santa ignorância, até onde eu sei, não existe um decreto que diz que as moedas de 50 centavos, elas não estão em vigor no nosso país. Mas o vendedor de crédito, mesmo no próprio mercado, alguns jovens que vendem nas banquinhas,
o setor informal, acima de tudo, não usa a moeda de 50 centavos. Isto pode nos revelar alguma coisa sobre a estabilidade do metical? Ou Naturalmente, sobre o peso do metical em relação às outras moedas, o peso do metical em relação à aceitação a nível nacional? naturalmente, este é o sinal claro de que o metical não exerce uma pressão, o metical não tem valor. Ou seja, este é um sinal claro de que o peso do metical está aquém do esperado. Não pode numa economia, não pode numa economia o mercado paralelo, Exato, o setor informal neste o caso. setor informal, definir uma regra de jogo. Estas moedas só servem em bancos, repartições de finanças, mas no setor informal elas não servem. Então eu queria desafiar mesmo a equipe da FTV a ir aos mercados para aferir que realmente esta moeda ela já não está em uso. Não está em uso, não de forma oficial, mas para as transações a nível de compra e venda e aquisição de produtos e serviços. Exato. Este é um sinal claro de que o nosso metical não está de boa saúde. Não se manteve estável. Mas pode não ter se mantido estável em termos de poder de compra, mas em termos relativo com as outras moedas. Ok. Em principal referência me refiro ao dólar e ao rand, que é uma das principais moedas que o país usa para realizar transações comerciais com os outros países. Me refiro também ao rand da vizinha África do Sul. Eu vou dar-lhe um Principal parceiro de exemplo. Moçambique. Por isso não concordo que o metical estabilizou. O que eu assumo é que a economia parou. O metical não estabilizou. Parar significa não crescer, parar... Não cresceu. Qual é a mensagem que tenta passar com o parar? Quando eu digo que estanque, como é que eu iria dizer? A economia ela Está em estagnação. está em estagnação. Exato, Não acelerou, nem desacelerou. exato. Então está em estagnação. Que o metical ganhou estabilidade face às outras moedas, minha opinião, isto não aconteceu. Dei aqui o exemplo destas moedas. Com o metical, o nosso metical, o cidadão não tem um poder de compra com 1000 meticais. É só ver os produtos de primeira necessidade. Um indivíduo vai ao mercado com 1000 meticais. Não sai com absolutamente nada. O metical não se fortaleceu perante as outras moedas por uma razão muito simples. Tudo que nós adquirimos é vindo da vizinha África do Sul. Logo, no final do dia, nós temos que sempre procurar o RAND, em detrimento do metical para adquirir bens e serviços que vêm da África do Sul. Exato. Não vou longe. As empresas que fazem prestação de serviços, os insumos para garantir que o produto final chegue até o consumidor, esses mesmos produtos, essas mesmas peças, esses mesmos... vamos lá, por exemplo, vou falar da água. A própria água que não é água de furo, a nível do FIPAG, por aí em diante, no final do dia, aquela água tem que passar por um processamento. E esses processamentos, onde é que é adquirida a matéria-prima? Exato. Para poder garantir que a água chegue salubre à torneira do consumidor final. Passa por alguns processamentos. Esse processamento não é pago em metical, é pago em dólar. Então, é caricato para mim dizer que o metical atingiu uma estabilidade. Não atingiu uma estabilidade. Mas o que explica, por exemplo, esta estagnação? Não podemos chamar de estabilidade, mas podemos Sim, a estagnação da economia, assim como do metical. A estagnação é clara. Por quê? Porque se nós formos olhar de 2000, temos que contextualizar sempre a partir do ano 2000. No ano 2000, com a pandemia, com o Covid-19, todos os investimentos foram abaixo, as empresas foram abaixo, as pessoas perderam o poder de compra, as pessoas perderam os seus empregos, houve uma reestruturação. Naturalmente que não cresceu a nossa economia. O poder de compra das pessoas baixou, a aquisição de produtos e serviços baixou, o investimento direto estrangeiro também baixou.
não há como uma economia crescer. Vou num outro aspecto. Em 2010, a África do Sul, o Banco Central Sul-Africano, Exato. colocou um banco comercial em asta no mercado financeiro para ir buscar novos parceiros. Mas o Banco Sul-Africano criou uma política diferente. Qual foi? Impôs que o investidor comprasse o banco em randes. Não em dólar. Não em dólar. Uma outra imposição que houve, depois que em 2010 houve o Mundial na África do Sul, se a memória não me trai, a imposição que os agentes econômicos colocaram é que os pagamentos de compras e serviços não deviam ser em dólar, devia ser em randes. Logo, houve uma maior procura do rand. Eu recordo que o rand até chegou a custar 5 meticais a compra e 5,50 por aí a venda. Exato. Aí há um crescimento do próprio rand. Exato, há uma valorização do rand ou a apreciação mesmo em relação às outras moedas. Agora vamos fazer ponto à nossa realidade. Para que o metical mantenha-se estável, eu acho que tem que haver aqui uma atitude de coragem por parte do executivo em não deixar que haja uma dolarização da nossa economia, mas não estou a falar das commodities como a gasolina, o petróleo. Não, porque isto já está instituído a nível do mercado internacional. A nível do mercado internacional. Mas nós temos aqui megaprojetos. Temos aqui grandes projetos que estão em expansão, temos aqui estudos para expansão, que há sim a oportunidade de se fazer uma meticalização. Ou seja, Como é que o governo age neste contexto para criar esta meticalização, se assim podemos colocar o termo? Devia colocar os projetos na bolsa em metical. Ou seja, fazer uma conversão. Se nós estamos a falar de Há um espaço para isso? Há um espaço legislativo para isso? Naturalmente, é uma questão de competitividade. Se eu tenho os recursos, eu tenho terra, por que não criar esta imposição ao investidor? Que, olha, este investimento é assim, vocês estão interessados, mas a nossa pretensão é que o investimento seja pago a X mil milhões de meticais. O que é que irá acontecer? Irá haver maior robustez do próprio metical. O metical, obviamente, porque a procura pelo metical vai engrandecer no mercado, fazendo com que... Essa é a equação resolvente. Estamos aqui nós a falar da questão do... Existem entidades, ONGs, em que as pessoas recebem em dólares, recebem em euros. Eu acho que está na altura destas mesmas pessoas passarem a receber em metical. Isto complica também a equação sobre a valorização do metical? Naturalmente. Como é que esta implicação, como é que esse aspecto tem implicações diretas sobre a vida social, sobre o tecido social? Exato, sobre a apreciação do metical, exato. Naturalmente. O que é que iria acontecer? Se as pessoas se estas pessoas que recebem em dólares, que recebem em euros, forem a receber o metical vai ganhar mais balanço, haverá mais robustez, ou seja, terá maior circulação da moeda nacional versus a moeda estrangeira. Acha que neste momento, por exemplo, a economia moçambicana está relativamente dolarizada? A economia moçambicana está dolarizada, sim, mas não a um nível muito alto. A título de exemplo, quando fala-se de megas projetos, não se fala em meticais, fala-se em dólares. Mas não é normal este contexto, porque temos, por exemplo, o caso de Angola. A maior parte dos produtos em Angola, produtos de grande valor, são adquiridos em dólar ou em euro. Será que Moçambique já atingiu este nível? Não é normal o nível, se assim podemos colocar, de dolarização ao qual estamos, ao falar de megaprojetos, ao falar de grandes estradas, ao falar de construção de grandes pontes, falar os valores em dólar? Não, o grande desafio aqui é uma coisa que nós temos que perceber. Os recursos são nossos. A terra é nossa. É uma atitude de coragem. Só que depois aqui entramos em um choque por causa do mercado internacional. Exato. E o mercado internacional, a moeda é ditada pelo dólar.
Mas nós temos o caso da Rússia, por exemplo. Quando houve esta situação, este conflito entre Rússia e Ucrânia, a economia russa cresceu quase 10 vezes comparado aos últimos 5 anos atrás. O que mostra que é possível fazer ou tomar esta decisão em relação É o que eu estava a dizer. verticalizar a economia. É o que eu estava a dizer, que é possível verticalizar a economia. Esta discussão releva-se muito no mercado internacional porque já existem blocos a tentarem criar uma moeda própria e reduzir a influência do dólar sobre essas economias. É o caso do Brasil, é o caso da China, é o caso da Rússia, como fez referência, mesmo a Arábia Saudita, que é um dos principais vendedores de petróleo a nível global, já tenciona talvez vender os seus produtos em uma moeda única. É o que eu estou aqui a explicar, é uma atitude de coragem. Mas este é um processo que vai levar muito tempo devido à dependência externa que nós temos. Mas esse seria o caminho, era a equação resolvente. Olhando para aquilo que é quando falamos da estabilização do próprio metical. Exato. Nós encontramos muita circulação de moeda estrangeira no mercado paralelo. Logo, o Banco Central não tem controle do nível de moeda estrangeira que circula no mercado paralelo, porque é através dos cambistas. E esses cambistas exercem uma pressão muito forte. Quer ir à África do Sul, estão aqui na Junta, estão no Benfica, estão em Ressane Garcia, estão na Baixa. Tu, quando vais para ter com eles, tens que ir com X quantidade de metical para receberem randes. Mas, Gino, vamos buscar a gênese do problema. A questão que eu te coloco aqui. O que sustenta esta existência do mercado paralelo? O que alimenta de forma insistente Moçambique? Nos últimos dias tem muitos bancos. O sistema financeiro pode não estar, talvez, a um nível muito avançado, mas tem crescido, pelo menos, a nível de players, a nível do mercado financeiro. Mesmo as agências de intercambiação do metical para o dólar para o metical também cresce no número, mas parece que o mercado paralelo não tende a reduzir. O que alimenta a existência deste mercado paralelo cada vez mais crescente? É simples, Salvador. O que alimenta a existência do mercado paralelo é literacia financeira. O que é literacia financeira? É dotar as pessoas de um conhecimento sobre uma educação financeira. Repare que as pessoas têm mais confiança em ir buscar o dinheiro no agiota, têm mais confiança em ir trocar o rand ou o dólar no mercado paralelo, nos mercados, e até ir comprar o rand ou o dólar nos mercados. As pessoas têm mais confiança, porque não há literacia financeira. Exato. Isso tem implicações sobre a nossa economia? Naturalmente. Vou-lhe fazer, por exemplo, em Ressane Garcia houve uma situação em que houve mortes, tumultos entre os cambistas e a própria polícia, porque não só aqui na Baixa da cidade, houve uma situação ali no Mercado Central, em que também houve um tumulto entre a polícia e os cambistas. Exato. A polícia foi lá para buscar dinheiro e os cambistas depois foram lá, acho que foi a primeira esquadra, foram levar o dinheiro de volta. Quer dizer, aqui existe uma fragilidade em termos de legislação. Por quê? Ao longo neste painel colocamos muito esta questão da legislação específica e colocamos muito, até existe uma legislação que diz que o Banco Central é quem dita as regras para o comércio de moeda estrangeira. Exato. Mas todo o sistema financeiro. Mas ela não se coloca em prática devido a essa dependência que o sistema financeiro tem. Ou seja, nós não temos um Banco Central que garante que os indivíduos, que garante que não temos um banco central ou não temos um banco que seja efetivamente de um capital moçambicano na sua totalidade e um banco que seja do Estado, que esteja ao benefício dos moçambicanos. Exato. A existência de maior parte dos bancos com capital estrangeiro também tem implicância no processo de transmissão da própria política monetária, aliás, porque estas devem responder às suas matrizes iniciais façam resposta ao... Veja um pormenor que é muito simples. O nosso sistema financeiro ele é dividido é partilhado pela banca portuguesa e a banca inglesa. Quando o Banco Central cria uma política,
Se a banca inglesa, se a banca portuguesa e a banca inglesa não estão satisfeitos com esta política que foi implementada, eles criam pressão no mercado. Exato. E os outros players são obrigados a ter que se alinhar à banca francesa, à banca inglesa e à banca portuguesa para poder sobreviver. Então, é esta dificuldade da tercialização do próprio sistema. Nós não temos um banco moçambicano que está a favor, que está pelo interesse dos moçambicanos. É tudo banca estrangeira. Voltando aqui ao nosso tema, com relação à valorização ou desvalorização do próprio metical. Onde é que o próprio metical... Eu fui buscar aqui os cambistas. Onde é que o metical desvaloriza-se? Por quê? Porque tem maior circulação... ou seja, não há uma... Como é que eu vou explicar? Não há uma leitura exata de quanto é que circula de moeda nacional no mercado. Vou tocar aqui na questão dos sequestros. Nós temos uma liquidez bastante longa, aliás. Vamos tocar na questão dos sequestros. Os resgates acontecem com sucesso, mas o dinheiro não saiu do sistema financeiro. De onde é que saiu o dinheiro? Uma dessas vezes já apareceu o porta-voz da PRM. Exato. E disse que só de sequestros foram movimentados X milhões de meticais. E o Banco Central apareceu com um posicionamento diferente. Por quê? É a questão de maior parte do dinheiro não estar a circular no circuito financeiro, mas no mercado paralelo. Exato. O que complica cada vez mais, talvez, o controle e a fiscalização dos recursos financeiros que o país tem a circular no sistema formal. Naturalmente, isto vai sempre... Mas, Gino, só para fecharmos para este primeiro tema, de forma resumida, a moeda nacional não apreciou-se. Não houve uma apreciação do mercado. Não houve. Nem houve uma estabilidade, apenas houve uma estagnação da economia, no seu entender. Não houve. Se calhar quem emitiu esta opinião, se calhar quem influenciou, baseou-se em indicadores. Baseado em indicadores. Olhando aquilo que são indicadores respondem, mas o comportamento da economia... nós sabemos que um dos agentes que influencia a própria economia são as famílias. Nós não podemos fazer uma perspectiva macroeconômica olhando para os agentes econômicos, ignorando as famílias. O metical, ele não valorizou. Exato. Vamos passar para o nosso segundo tema. Vamos falar, como já fazia referência na apresentação do programa, que a empresa ou o consórcio que gere a empresa Ruby Mine pretende triplicar aquilo que são as atividades da empresa com vista a deter a maior produção e exportação do rubi de Moçambique para fora. E, Gino, trago este debate sob uma perspectiva diferente. Primeiro, nós temos um fundo soberano que ainda está à mesa em fase de negociação na Assembleia da República, que era para ser aprovado na semana passada ou nesta semana, mas que o debate passou para outubro, para maior apreciação da lei, e que esta lei exclui a questão da indústria extrativa como um todo, apenas dando um foco à indústria do oil and gas. Mas parece que temos uma indústria extrativa mais extensa do que nós imaginamos. Vemos os outros agentes da indústria extrativa, me falo da mineração, me refiro do ouro, dos rubis, mesmo da área florestal, a fazer dinheiro e que este dinheiro poderá não ir para o Fundo Soberano. E agora vemos esta Ruby Mine que pretende triplicar as suas atividades. A Ruby Mine é uma das principais contribuintes nesta área, pelo menos da mineração. Quais podem ser as implicações de fazer uma análise ou criar um fundo soberano que de certo modo exclui a indústria como um todo, apenas dando espaço ao oil and gas, e vemos uma indústria extrativa a crescer a cada dia? Ok, muito bem. Se calhar poder responder depois do intervalo, se não se importar. Exato. E parece que vamos a um intervalo mesmo e voltamos quando se registrar um pequeno espaço-tempo. Olá, eu sou a Áurea Amada, esta é a FTV, o seu canal de eleição.
Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipamisi kama kungu ya Davlosi, shikwebu kunu kumbaja. Timbongolo ni tumo timjaza. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Mais uma vez, boa noite, caros telespectadores, estimados internautas. Está no ar mais uma vez uma análise econômica e discutíamos este aumento de produção e exportação de produtos da indústria extrativa a nível nacional e, em contrapartida a isto, temos um fundo soberano que exclui a participação deste setor neste fundo soberano, pelo menos no modelo atual que tivemos acesso como equipe de reportagem. E Gino, fazia exatamente esta questão de quais podem ser as implicações esta exclusão da indústria extrativa como um todo para dar um foco apenas ao fundo soberano para a indústria do oil and gas. Bom, tendo em conta o crescimento dessa indústria extrativa, exemplo disto é esta Ruby Mine que cresce agora a sua procura por esses. Eu percebo esta posição do executivo. Desculpa, boa noite, queria saudar o Gil. Boa noite, Gil. Já havia mesmo esquecido de si. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Volto mesmo para si. Exato. Eu percebo que esta estratégia do governo, do executivo, é uma estratégia de manter, de ganhar tempo. Nós sabemos que o setor da mineração, o oil and gas por si, pelo nível de desenvolvimento dos seus parceiros, obrigou que o executivo se organizasse, obrigou que o executivo criasse uma legislação específica, obrigou que o executivo criasse uma estrutura para poder receber as mais-valias. Exato. Diferente da área da mineração, que antes a área da mineração era visto como uma área de sobrevivência, ou seja, a questão do garimpo, não é? Exato. O garimpo, nós fomos a olhar para as zonas de Nampula, Cabo Delgado, Niassa. E alguma parte da Zambésia também. Uma parte da Zambésia. Até há um desafio aqui a nível do Ministério da Educação em incentivar que as pessoas deixem de ir ao garimpo e voltem à escola. Ou seja, o garimpo durante 40 anos, se assim eu posso até atrever-me a dizer, durante 40 anos foi fonte de sobrevivência das comunidades. Gino, este paradigma não mudou. Hoje vemos empresas como uma Ruby Mine, que é uma empresa de grande relevância a nível internacional, a produzir e de forma eficiente, se assim podemos colocar, a nível nacional. Eu acho que não mudou. Não há uma mudança de paradigmas. Esta indústria não está a crescer o suficiente para prestarmos atenção nela? Não, eu acho que não mudou sob o ponto de vista, mudou de forma literal. Se formos a olhar, esta empresa, este consórcio Gemini Field, se a memória não detém 75% da Ruby Mine. Logo, se olharmos para aquilo que são os ganhos da própria Ruby Mining, são ganhos muito ínfimos em termos de participação. Eu acho que tem que haver um change mindset. Estamos a falar isso logo na primeira parte, que é a questão
das empresas, da meticalização da própria economia, se nós temos os nossos recursos, Exato. nós temos os nossos recursos, temos nossos recursos, temos terra como capital. Então temos que começar a adotar uma postura de meticalização da nossa economia. Olha, o investimento vai ser este, mas tem que ser em 1.000 milhões de meticais. Quer dizer, e apostar em conteúdo local. Repare, a Moçambique Ruby Mine há uma expansão, vai aumentar o crescimento, vai investir em aquilo que é infraestrutura. Mas se formos, eu tenho a prerrogativa de algumas vezes vou até Cabo Delgado. Continuamos a lutar com o desenvolvimento local, continuamos a lutar com como é que chama, o desenvolvimento humano. O nível de desenvolvimento humano continua muito baixo. As pessoas preferem continuar em garimpos do que serem trabalhadores da Moçambique Ruby Mine, em que garantem o pagamento do INSS, têm salários, 13º. As pessoas continuam a optar pelo garimpo do que esta prática mais oficial. Do que estarem a trabalhar e ter um salário e ter uma dignidade. Então, este desafio que nós temos. Por isso que eu digo literalmente que não mudou. Exato. Gil, você já me pergunta, assistimos um setor extrativo a crescer, excluindo o setor de oil and gas, não porque o setor não está a crescer, mas fazendo uma analogia paralela. Temos, por exemplo, o caso deste consórcio que está a gerir a Ruby Mine, ou detém 75% da Ruby Mine, que pretende triplicar as suas atividades. E vemos no dia a dia uma formalização da maior parte das associações a nível local, que faz a extração, por exemplo, do ouro na região norte e alguma parte da região centro do país. Mas, do outro lado, também vimos este mesmo setor extrativo a ser ignorado, ou se colocarmos assim, colocado de lado no Fundo Soberano. Isto não pode criar problemas para o nosso país no futuro? Primeiro, cumprimento o meu colega do painel, Dr. Gimo, assim a redação da FTV e a quem nos vê para de casa. Eu penso que é um desafio do setor, é aquilo que nós chamamos de velhos paradigmas que continuam a não maximizar os ganhos do governo, não é? São esses tais velhos paradigmas. Primeiro, porque há vários tipos de contratos pelos quais o Estado, o governo, neste caso, no setor de mineração, tem assinado com pequenos operadores, ou seja, operadores mineiros. Esse é um deles, operador mineiro, mas de uma dimensão empresarial. Alguns contratos nós até temos vindo a dizer que é preciso serem revistos. Primeiro, vamos na estrutura da própria Moçambique Ruby Mine. Acho que é isso. Tem ali a Jim Fields com 75% e 25% é para um consórcio moçambicano, acho que é o Muiriti Limitada, que os acionistas são nossos concidadãos já conhecidos. O contrato, ainda assim, não cria espaço para transferência não só de técnica, tecnologia e de ações para os nacionais. Os nacionais. Por exemplo, já estamos a dizer 25% de um consórcio detido por moçambicanos e faz com 75% da Jimfield, que é uma britânica, que já faz o próprio consórcio MRM, não é? Acho que é isso. Então, isso não traz grandes ganhos para o conteúdo nacional, porque os 25% que estamos aqui a dizer são os que os moçambicanos ganham proveito. E o Estado não está a participar diretamente, porque não tem aquela empresa de exploração mineira que nós questionamos como é que foi dissolvida esta empresa num contexto geológico em que temos muito potencial. Falo da empresa moçambicana de exploração mineira. Era uma sociedade anônima que funcionou até 2020, foi dissolvida. Exato. As razões ainda desconhecem-se, mas mesmo assim o governo continua a dar concessões a diversos operadores mineiros, quer de dimensão pequenos, médios e grandes empresas. E por se saber que a atividade de garimpo continua um desafio, o Ministério levou a cabo um censo de mapeamento dos garimpeiros artesanais. Para convidar o garimpeiro ao setor, a se profissionalizar. O termo que se usa ali, sim, exatamente. O termo que se usou ali foi mineradores ilegais, não é? Mas são garimpeiros. Garimpeiros não registrados. Então a ideia qual era?
porque há conflito entre as PMEs no setor das minas e os garimpeiros, porque o conflito é na mesma área de jurisdição, etc. Então, para evitar a violação de direitos humanos, etc., o governo achou melhor que fizesse um censo com vista a, primeiro, saber quantos são, onde estão, o que fazem e como fazem, tentar organizá-los em associação ou cooperativas, pela qual poderiam ser bons veículos para treinamento, investimento, para que eles também consigam sair do garimpo e serem pequenos operadores legais. Esse processo já foi feito. Até que ponto está a surtir bons resultados, não sabemos ainda, mas acredito que o caminho é esse. Tem que já foi dado o primeiro passo. Já foi dado o primeiro passo. Tem que oficializar. Indo no foco da nossa questão, será que a indústria mineira não é significativamente suficiente para fazer parte do Fundo Soberano? Os proveitos que advêm desta área não podiam ser uma grande mais-valia para o fundo? Eu acho que esse pode ser o maior desafio que se criou na Assembleia da República. Até achou-se sensato adiar-se o debate sobre a lei do Fundo Soberano, porque tem muitos vícios. Um dos vícios é o conceito. Fala-se, primeiro, a proposta falava-se de a conta bancária. Depois mudou-se lá na Assembleia da República como carteira de créditos. Mas tudo, carteira de crédito, conta bancária, é a mesma coisa, no fundo. Depois houve uma especulação de fundo de investimento. Então, o conceito, o artigo 1, o primeiro começa no artigo 1, problemático. Exato. O segundo é a tal exclusão de receitas da indústria extrativa no seu todo. E foi focalizar-se na indústria petrolífera, mas também não toda ela. Não, ela focou-se, por exemplo, nos recursos de gás de Rovuma, que é a área 1 e a área 4. Mas nós temos a Sasol, que está produzida desde 2006. Sim. Não consta, naturalmente, essa fonte essa de rúbrica para o Fundo Soberano. Então, no contexto, estamos a dizer, para além do conceito, que nós achamos que o Fundo Soberano não pode ser uma carteira de crédito, nem deve ser conta bancária. Tem que ser uma instituição independente aos órgãos soberanos, como por exemplo... Gil acha problemática esta concepção? Não, eu acho que é problemática porque quer o setor mineiro, bem como o petrolífero, todos são recursos finitos. Sendo recursos finitos, o filho do Gino, seu amanhã, não pode perguntar aquela cova o que tinha e não ter proveito daquela cova. Esse é que é o conceito básico de um fundo, que é fazer poupanças e investir para gerações vindouras. Então, se nós excluímos, por exemplo, a atividade mineira e excluímos uma parte da atividade petrolífera e focamos-nos apenas em área 1 e 4 de óleo, então nós estamos aqui a dar um conceito genuíno daquilo que nós pretendemos como o Estado, o Fundo Soberano. Então, eu acho que a Assembleia da República fez muito bem adiar esta sessão para colher mais... Mas adiar este debate? Adiar este debate para colher mais... Ou adiar a aprovação do Fundo Soberano não tira de carteira ou de mesa os recursos que Moçambique pode obter neste tempo. Aliás, fala-se de uns 100 milhões de dólares que o país obterá agora com uma tranche. Não tira este valor? Não tira. Não estaríamos já a contar? Não. Eu acho que não. E eu tenho uma posição contrária à de Assembleia da República, até em relação ao próprio governo. Provavelmente a do governo foi uma imposição do FMI de que tem que esperar a lei do Fundo Soberano para usar as receitas que estão a vir do gás. Porque acaba sendo um colateral. Estamos a cometer um erro. Porque a economia do país, o funcionamento do Estado, do governo, não pode parar enquanto ter receitas, dinheiro do Estado, porque há uma lei em falta. Discute-se hoje uma dificuldade de tesouraria do nosso governo. Eu penso que o governo tem que ser autorizado, não sei, via Assembleia da República, através de uma resolução, a usar essas receitas, como tantos governos que usaram mais-valias da Sasol, mais-valias da Vale, da Vulcano, né, da ExxonMobil, a Eni, várias mais-valias que foram usadas e tudo era contabilizado no orçamento do Estado, mas de uma forma, aquilo que se chama orçamento retificativo. Sempre fizeram isso. Agora, o que eu não entendo é porque que este governo está sendo sacrificado enquanto o dinheiro existe da indústria extrativa. É uma plataforma boa pensar-se na poupança, mas não se pode poupar enquanto não se tem, não é? Hoje estamos a falar de um governo que tem 99% do endividamento, que já não pode mais efetuar o serviço de dívida. Isso significa que tem problema de tesouraria, não é? Então, não se pode, neste contexto,
sacrificar-se um governo. Privar seus recursos. Enquanto tem um fundo. Enquanto tem dinheiro. Eu penso que o dinheiro tem que ser usado. As receitas não vão fugir, estão lá e semanalmente os navios estão a sair, vão vendendo aquilo que existir no ato da aprovação do fundo, então pode entrar na rubrica que está sendo discutida. Não sei qual é a percentagem para o governo, qual é a percentagem que vai ser para o fundo, mas neste momento eu penso que aquilo que está a gerar como receita da indústria, o governo tem que usar para as finanças públicas. E Gino, a indústria extrativa está a crescer, mas vou pedir que seja um pouco resumido. Como é que o país pode maximizar ao máximo esses proveitos? Já que de um lado não está aí para o Fundo Soberano, qual é o máximo que o país pode tirar em termos de responsabilidade social, em termos de benefícios sociais, dizia, dessa indústria extrativa? Bom, então, que tem uma grande parte, como o Gil colocava, sendo ilegal. É aquilo que eu sempre venho aqui a discutir. Nós encontramos um indivíduo que faz o garimpo, que é o operador ilegal. Ele vende, vamos lá, 5 quilates de rubi, não é? Mas, contudo, este indivíduo continua a viver na precariedade. Não pode, num país que detém de recursos como o rubi e as pessoas continuarem a ter uma qualidade de vida muito baixa. O que eu acho que deve acontecer aqui, deve existir, sim, tem que se criar aqui um mecanismo ou um veículo que vai abraçar. Existem sim as cooperativas, existem os pequenos grupos, mas não é o suficiente, porque Moçambique já está no Kimberley. Exato. Já está no Kimberley. Então, logo se já está neste acordo do Kimberley, tem que mostrar robustez e capacidade a nível local para poder se maximizar. O que vai acontecer é que a médio daqui a 30 ou 40 anos os recursos vão se esgotar e o que vamos encontrar naquelas áreas apenas vão ser covas. Não houve desenvolvimento. Nós olhamos, por exemplo, para o país. Mas como é que o país tira maior proveito desta indústria? O único jeito de tirar maior proveito é treinar as pessoas, informatizar o próprio sistema e buscar as pessoas para legalizar estas mesmas pessoas, para que sejam contribuintes. Sendo contribuintes, essas mesmas pessoas vão poder abrir as suas pequenas empresas, vão poder deixar lá as suas poupanças. É um trabalho super desafiador, porque estas mesmas pessoas, durante anos, sempre viveram à margem da lei. Estas mesmas pessoas sempre viveram no mercado paralelo. Estas mesmas pessoas têm um nível de desenvolvimento humano muito baixo. Exato. Então, para acertar isto, eu vou usar uma metáfora. Teríamos que recuar a 40 anos atrás e reorganizar o setor. Gil, como é que Moçambique tira maior proveito desta indústria que está crescente? Reflexo disto é este interesse de triplicar a produção por parte deste consórcio que detém a Rubi Mine. Bem, eu tenho uma premissa sobre o setor empresarial do Estado. O que eu tenho falado é que um Estado que não participa no negócio do próprio Estado, através das suas empresas públicas, esse Estado concorre para a falência. Porque nenhum Estado no mundo já desenvolveu com impostos. Não. Um Estado desenvolve fazendo negócios com outros Estados, através de seus veículos empresariais. É por esta razão que eu questiono. Como é que nós dissolvemos a empresa moçambicana de exploração mineira? Num contexto do país em que há muito recurso geológico, como rubi, diamante, areias pesadas, carvão, lítio. Como? Como é que o Estado não pode fazer negócio com sua empresa? O que aconteceu? O setor privado está lá, está a fazer dinheiro, está a funcionar, o setor está a crescer. Privado está a funcionar, obviamente, mas este não maximiza ganhos do governo. Por quê? Porque ele só paga imposto dentro de um regime fiscal que o Estado aprova. E ponto. Paga-se IRPS, IRPC, mais outros. Falamos no debate passado que temos excessivos incentivos a esse setor. Isso também cria retrocesso naquilo que são as previsões para maximizar os ganhos do governo. Exato. Fazemos uma contabilidade muito simples. Os incentivos que o mercado abre são superiores àquilo que as empresas contribuem para as receitas fiscais. Então, esse negócio não cria ganhos. Então, eu penso que uma das soluções seria recuperar a filosofia de criar uma empresa pública que participe no veículo de todos os negócios da indústria extrativa, do setor mineiro.
a par daquilo que acontece com a NH, apesar de eu não concordar com o modelo pelo qual a NH entra, não é? Há vários modelos que nós podemos testar, como o Free State Carry, e não incorporar no modelo de contrato diretamente, mas ser alguém que seja convidada para gerir a cota parte do governo quando o projeto começar a funcionar. Isso vai permitir maior transparência na prestação de contas. Exatamente. Não só não sufoca as finanças públicas. Por exemplo, há uma garantia de quase 2,2 mil milhões de dólares para financiar ações da NH numa só área, que é a área 1. A área 4 não se sabe se vai se emitir mais uma garantia ou os concessionários vão ter que suportar estes custos, mas mesmo que suportem, a NH é obrigada, naturalmente, a pagar quando já o projeto começar a gerar receitas. Porque neste momento são vistos como Project Finance, veículos com fins específicos. Exato. Então, esses modelos não maximizam os ganhos do governo, nem do próprio Estado. Daí que eu penso que a solução é essa, recuperar a ideia da empresa moçambicana de exploração mineira, integrar em todos os setores de produção da indústria mineira, num modelo que não seja igual a este da NH, e também treinar, até nós, a Associação Geológico-Mineira de Moçambique, está a tentar trazer essa abordagem de dar treinamento científico, técnico-científico aos operadores locais, que são os tais garimpeiros. Mas tem que haver uma colaboração com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, de modo que o censo que foi feito seja flexível para a criação de associações ou cooperativas, na qual a AGM pode ir lá treinar os membros como uma instituição ou uma cooperação interinstitucional. Sim. Para quê? Para evitar que o garimpeiro encontre um diamante e corra para o mercado negro, não é? E vende esse diamante como, por exemplo, uma esmeralda ou como porque ele só quer dinheiro rápido. Não tem conhecimento técnico, não é? Do valor da própria pedra. Então, isso quem tem são os geólogos e os cientistas que estão aí. Nós podemos tentar ver se maximizarmos essa parte. Daí que eu penso que a empresa do Estado, sim, a organizar o garimpo ilegal neste momento, para também ser tributável através das associações. Exato. Discutimos sempre a necessidade de estender a base tributária. E também revermos o nosso regime fiscal para essas empresas já consolidadas, porque neste momento o que estamos a ver é que os incentivos fiscais são superiores em relação aos ganhos que essas empresas contribuem para o Estado. Exato. Gino, vou pedir para dar os seus pontos finais, o tempo já nos corre mesmo, e agradecemos pela sua presença cá. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo programa. Exato. Um programa bastante rico. Não foi o tempo suficiente para falarmos sobre os vários assuntos. Contudo, eu volto sempre no meu discurso, que tem que, nos próximos anos, tem que se investir mais na educação. Exato. Tem que se investir mais na educação, por forma que as pessoas tenham uma capacidade de crítica. Um indivíduo com conhecimento tem capacidade de rebater. Então, este aqui é o meu apelo. Muito obrigado. Exato. Gil, vou pedir que faça o mesmo, dê os seus pontos finais e agradecemos pela sua honrosa presença cá. Bem, eu estou muito triste com a notícia de que o governo está no vermelho em termos de teto, pelo qual a Assembleia da República autorizou para o governo contrair o serviço de dívida, não é? Então eu penso que a semelhança dos outros estados, não é só Moçambique que já está a entrar nesse problema de tetos legais para a contratação da dívida. Há quem diga que não se pode comparar estados como os Estados Unidos da América com Moçambique, mas em termos de serviço de dívida o conceito é o mesmo. Sim, sim. Os Estados Unidos já em junho ou mesmo maio já estava com 99% da sua capacidade de ter que endividar o serviço de dívida. Exatamente. O que aconteceu é que ou o governo do Joe Biden teria que ser obrigado a pagar a dívida, que dinheiro neste momento não tinha e não tem, ou tinha que negociar com o Congresso para estender, naturalmente, definir novos tetos da dívida. É esse conceito que eles encontraram para não sufocar
a economia norte-americana, etc. Aumentaram o teto da dívida e o governo está a respirar. Então, Gil, com o aperto moçambicano, será que há esse espaço? Não seria dar maior liberdade do governo a estender dívida que já é excessiva? Eu acho que não, porque o maior pacote da dívida pública neste momento é interno, não é externo. Então, se nós abrirmos mais um teto para o governo endividar-se, pode buscar divisas fora. E não só temos este fundo que está guardado, que não sabemos porque que o governo não pode ser autorizado a usar. Então, acho que há muito paradigma que tem que ser mudado, porque o Estado não pode parar. Eu sinceramente não vejo como está o governo hoje, sabendo que tem dinheiro guardado, mas não pode usar, porque há uma lei que dizem que tem que sair, mas em contrapartida tem setores de atividade como educação, saúde, pagamento de salário que precisam desse financiamento. Eu acho que não. É preciso mudarmos de paradigma para caminharmos como um Estado robusto. Gil, mais uma vez obrigado, mas também obrigado, Gino. Mas em especial agradecer a ti, caro telespectador e ilustríssimo internauta, que acompanhou-nos nesse espaço de sensivelmente 1 hora em que discutimos primeiro esta brecha em relação às importações e as suas implicações sobre a estabilidade do medical, mas também sobre o aumento da indústria, ou o crescimento da indústria extrativa e as suas implicações para o crescimento da nossa economia, mais em particular sobre o afastamento desta indústria no fundo soberano e as implicações futuras que isto pode trazer. Quarta-feira sim, este foi o Análise Econômica desta semana.